Pai do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Chegou a hora de falar com Deus. Maravilha. Glória a Jesus. Vamos estar fazendo oração nesse momento, amém? Senhor Deus e Pai, na Tua presença estamos esta noite, através do Teu Filho Jesus Cristo. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, perdoa as iniquidades, nos purifica com Teu sangue esta noite. No nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor, ó Pai, que venha de encontro à necessidade de cada um, para a glória do Teu nome santo. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que quebra toda a fúria do inimigo, toda seta ao contrário, tudo que não provém do Senhor, venha ser destruído para a glória do Teu nome santo. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que estenda as Tuas mãos para fazer o impossível esta noite, e que Teu Espírito Santo, Pai, venha fazer notório na Tua presença. Pedimos ao Senhor que manifeste o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome santo. Glória seja dada ao Senhor. Maravilha. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Quero estar acompanhando esse louvor com os irmãos. Amém? Glória a Jesus. Maravilha. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho, sinta a presença que toma todo esse lugar. Aleluia, Jesus. Para a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Aleluia, Jesus. Maravilha, abençoe, Renato. Não se detenha, se lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas se me viu. Aleluia, Jesus. Maravilha, Jesus. Me viu, sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, Não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente. aleluia, Jesus. Queremos a Tua presença esta noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Maravilha, Jesus. Tua presença. Tua presença. Tua presença. Aleluia, Jesus. Maravilha. Glória a Jesus. Não se detenha, se as lágrimas caem, e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, Mas Ele viu e sabe curar. aleluia, Jesus. Maravilha. Ele viu e sabe. Aleluia, Jesus. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, não amo ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Aleluia. Maravilha, Jesus. Santo és Tu, Jesus. Santo és Tu, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Maravilha.
paz. Cumprimento os irmãos no mais com a paz do Senhor. Deus abençoe nossa irmã Marli, amém, irmã Lúcia, todos os irmãos que estão online com a gente aí, né? Deus, Ele é fiel para nos dar vitória, né? E nesta noite Deus tem uma palavra para a minha vida, para a sua vida, uma palavra que quer tocar no nosso íntimo, né? E eu creio que o Senhor quer falar aos nossos corações de formas poderosas, aleluia, maravilha, aleluia, Deus é lindo, amém? Deus abençoe o nosso irmão Jonathan, aleluia, Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6, né? Dizer para os irmãos que mês de junho a igreja ela vai voltar com algumas exigências que o prefeito mandou. A igreja vai ser retomada de novo, né? Os cultos vai voltar ao lar, na igreja, aliás, e eu creio que Deus, né? E eu peguei isso comigo toda semana, quando a igreja abrir, eu vou fazer uma live, né? Trazendo uma palavra para todos os amigos, né? Os irmãos. Não vou parar com live não, mas vou continuar, aleluia, né? Sempre trazer uma palavra para o coração daquele que estiver ouvindo, aonde ele alcançar, que Jesus faz a obra, amém? Glória a Jesus. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 11 e verso de número 12, amém? 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 11 e verso número 12, aleluia. Quando você sente fome, você prepara um alimento, compra, não sei, sacia sua fome. Você sente sede, você vai até a água e toma água, seja gelada, fria, fresca, não sei, cada um tem um gosto. Deus abençoe nosso irmão José, Liane, Deus abençoe, né? Então, quando você está com sede, com fome, você vai até a fonte, né? Para saciar a tua fome. E quando a sua alma tem sede de louvar o Senhor, o que você faz? Você fica quieto? Ou você expressa para Deus uma adoração, né? Uma adoração diante dele, aleluia, maravilha, amém? Vamos lá, está escrito assim a palavra de Deus, amém? Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses. O Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo o que tem, por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Maravilha. Deus abençoe nossa irmã Michele Madonna. Amém? Glória a Jesus. A Bíblia vai nos narrar a história que quando Samuel ele era profeta, sacerdote e juiz, Samuel estava conduzindo Israel na presença de Deus. A Bíblia nos fala que o povo judeu, olhando as nações vizinhas, Deus abençoe Juliana, amém? Olhando as nações vizinhas, Israel queria um rei, né? Queria um rei sobre Israel. E Samuel, ele chegou diante de Deus com o coração angustiado, dizendo: o povo me rejeitou. Mas Deus, na sua eterna sabedoria, chegou até Samuel e falou: não, Samuel, primeiro eles rejeitaram a mim, mas vamos dar a esse povo um rei. Deus pega a vida de Samuel, procura de um homem e acha um homem por nome de Saul, né? Saul era um homem de alta estatura, ele sobressaía sobre os judeus. O judeu tinha mais ou menos uma classe média de altura. Então todo judeu olhava para ele, era um homem formoso, um homem forte e era um homem de integridade. Foi levantado como rei. Mas a Bíblia nos fala que no começo do reinado de Saul ele fez
certo, começou a caminhar na presença de Deus. Mas passado um tempo, ele começou a desobedecer às ordenanças de Deus. Um dia, Deus falou para Samuel: até quando tu irá poupar a vida desse homem? Porque eu já o rejeitei, o ministério, o reinado dele. E a Bíblia nos fala que uma certa vez Samuel foi até o palácio onde estava Saul. Ele ouviu um barulho de umas vacas, umas cabras, e Deus tinha dado uma ordem para eles entrar numa cidade e destruir tudo. Mas ele poupou a vida do rei Agag e pegou alguns animais, alguns utensílios ali. E Deus já tinha rejeitado o ministério dele, porque ele foi desobediente à voz do Senhor. A Bíblia nos fala que ele chegou diante de Saul e falou assim: desobediência diante de Deus é como um ato de feitiçaria. Você está sendo desobediente à voz do Senhor. Deus abençoe nosso irmão Paulo e Joelma, amém? Então, a desobediência é um ato de feitiçaria diante de Deus. E ele foi rejeitado. Deus um dia falou para Samuel: vai até a casa de Jessé, o bemelita, e separa um dos seus filhos para ser rei. Chegando na casa de Jessé, Jessé já se preocupou: a tua vinda é em paz ou não? Eu vim em paz, eu vim fazer sacrifício, sacrificar a Deus aqui. Então tá bom. Cadê os seus filhos? Eu quero o seu filho mais velho, um dos seus filhos será ungido a rei. Chamou-se o filho de Jessé. Quando Samuel foi ungí-lo, a Bíblia nos relata que Deus: não é esse homem que eu quero. Passou-se 6 filhos, tinha 7 filhos. Samuel pergunta: acabou os seus filhos? Não, tem mais um lá no campo. Foi lá, chamou Davi. Ninguém sentou à mesa enquanto Davi não chegasse. Davi chegou, pequena estatura, era um moço formoso, né? E ele foi ungido a rei. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo que estava na vida de Saul se retirou dele e se apoderou de Davi. Olha como que Deus é longânimo, benigno, para que nós se arrependa, né? No Velho Testamento, Saul, com toda a rebeldia, rejeitado, ainda tinha o Espírito Santo na vida dele. Até por um instante, eu e você possamos andar no erro. Mas vai chegar uma hora que ele vai se afastar de uma forma tão terrível, que o peso vai ser grande. Então Saul acho que tinha uma chance, alguma coisa de buscar, mas ele não reconheceu o seu erro. A arrogância entrou no coração. Então o Espírito Santo saiu da vida de Saul e veio para a vida de Davi. E quem entrou na vida de Saul? Um espírito demoníaco, um espírito de perturbação entrou na vida de Saul. Aí começa Davi, a história. Davi foi um dia levar um alimento dos seus irmãos que estavam na batalha. Lá estava o gigante Golias, afrontando a nação israelita, afrontando o rei, afrontando o Deus Todo-Poderoso. Davi se prontificou a lutar contra aquele rei. Ele lutou contra aquele homem, contra aquele gigante. Aquele gigante caiu por terra, foi derrotado, porque Davi já estava ali sendo levantado por Deus para um propósito. Saiba que o seu chamado, na sua vida, ele vai te colocar em situações em que você vai estar começando a vivenciar o seu chamado. Não é verdade? Você tem um chamado para pastorear, um chamado para ser um obreiro, um chamado para ser missionário. Você vai começar a experimentar situações na sua vida em que você vai estar sendo preparado para o seu chamado. Davi, ele foi enfrentar um gigante. Primeira coisa, no chamado de Davi, ele estava cheio do Espírito Santo. Deus, irmão, chamado de Deus na minha vida, na sua vida, nós temos que ser cheio. Alavassúria, cheio da graça, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, para que nós venhamos experimentar o desejo e a vontade de Deus na nossa vida, no nosso ministério. E Davi,
enfrentou gigante, enfrentou batalha, enfrentou reis, e Israel começou a prosperar através do ministério de Davi nas batalhas. Mas nasceu um ciúme no coração do rei. A Bíblia nos fala que uma certa feita, Davi, ele se esquivou de uma lança. Quando Saul jogou uma lança para matá-lo, ele se esquivou, a lança passou. Davi teve que fugir. Davi teve que morar na terra dos filisteus, com a sua família proteger, por causa do chamado. Oh, Jesus! O chamado de Deus na minha vida, na sua vida, vai influenciar na sua família. Davi teve que tirar os seus pais da cidade israelita e ir para a cidade dos filisteus, por causa do chamado na vida dele. Eu não queria falar sobre o Senhor está dando essa mensagem para mim nesse momento. O chamado de Deus na minha vida vai influenciar a vida da minha esposa, a vida da minha filha. O chamado de Deus na sua vida vai influenciar a sua casa, o seu lar. Por isso que nós enfrentamos alguns atritos dentro da nossa casa, algumas dificuldades. Mas nós temos que entender que o cabeça do lar é o esposo, o cabeça do lar é o marido, o chamado está sobre a vida dele. Então a casa inteira vai entender que Davi tinha um chamado para ser rei. Ele foi ungido no meio da família, Labracandará. A família sabia que Deus fez um propósito na vida dele. A paz do Senhor, nosso irmão Márcio, toda a família, Fernando, todos que estiverem aí, Deus abençoe. Então, o chamado de Deus na vida de Davi influenciou na vida dele. A vida dele teve que sair daquela rotina, porque Deus estava levando Davi para ser rei. A Bíblia nos fala que passaram uns tempos, nessas batalhas, o rei Saul morre. Davi começa a entrar por duas cidades, por duas tribos. Daqui a pouco, faltavam as 10 tribos para ser dominada por Davi. Davi começou a reinar pelas 12 tribos. Davi tinha tomado uma cidade de Davi, Jerusalém. Aleluia. Davi tomou essa cidade. Davi, o coração de Davi era entoar um louvor a Deus. E um dia Davi colocou no coração: onde está a arca da aliança? Porque eu quero a presença de Deus comigo. Eu quero a presença de Deus no meu reinado. Eu quero a presença de Deus na minha família. Irmãos, nós temos que buscar a presença de Deus dentro da nossa casa, no meio da nossa família, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu preciso da presença. Irmãos, a arca da aliança, Saul não se preocupou em buscar a arca da aliança. A arca da aliança estava guardada por uma batalha que houve entre os filisteus e Israel. Eles pegaram a arca da aliança. Israel perdeu 30 mil soldados. Israel naquela época perdeu o sacerdote. Israel perdeu os 3 filhos do sacerdote. E ainda por cima perdeu a arca. Israel estava sem proteção de um exército, sem a presença de Deus e sem sacerdote para oferecer um sacrifício. Mas Deus, que nunca é surpreendido, já estava preparando Samuel. A arca ficou guardada aproximadamente quase 60 anos. Davi mandou buscar a arca. Quando a arca foi buscar, eles colocaram a arca sobre um carro novo e começaram a trazer, todo mundo contente. Davi na inocência. De repente, Uza foi segurar a arca, que ela deu uma balançada em cima da carruagem. A Bíblia nos fala que desceu uma bola de fogo do céu. Alguns historiadores dizem que Uza foi cortado no meio, de cima a baixo. Outros dizem que foi feita uma ruptura no meio dele. Não, eu sei que Uza morreu. Davi ficou muito entristecido, porque não conseguia trazer a arca para consigo, e pela morte de Uza. Aí como pegar a arca, versículo 9, capítulo 6, 2 Samuel, versículo 9. E temeu Davi ao Senhor, naquele dia disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor para a cidade. Davi
antes fê-la entrar na casa de Obed-edom, o geniteu. Obed-edom viu o rei, mandou guardar aquela arca, guardou a arca na casa de Obed-edom. Eu não sei como era a situação da vida de Obed-edom, como que era a situação financeira, não sei se a esposa era estéril, eu só sei que era um homem que estava em situação difícil. A presença de Deus entrou na casa de Obed-edom por 3 meses, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. A família de Obed-edom foi abençoada. Não sei. Vai que Obed-edom, ele e sua esposa estavam tentando ter um filho, não conseguiu. De repente a esposa dele engravidou. Vai que Obed-edom estava vivendo num lugar muito árido, terra seca, e não tinha nada de verde, só seca, terra rachada, e de repente Deus mandou a terra começa a frutificar dentro do território de Obed-edom, e Obed-edom começou a prosperar. Vai que os animais de Obed-edom estavam só o esqueleto, de repente começou a ficar uns animais fortes, a lã da ovelha começou a crescer mais rápido, não sei, eu só sei que a casa de Obed-edom foi abençoada, porque a presença de Deus estava na casa dele. Eu quero profetizar na sua vida, que a presença de Deus entre na sua casa e você seja transformado, renovado, curado. Eu não sei como você se encontra, se encontra em pecado, se você se encontra divorciado, se encontra traído, se você se encontra ofendido, se você se encontra abatido. Eu sei que o Senhor quer entrar na sua casa nesta noite e fazer algo diferente, mudar esse quadro, e você falar: o Senhor mudou a minha vida esta noite, aleluia. Eu sei de uma coisa, o que eu vou falar aqui é profético. Quando o Senhor quer virar o cativeiro, a lavassúria, Ele vira, e ninguém pode impedir Deus virar o cativeiro na nossa vida. Aleluia. Então disse a Davi: o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo que tem por causa da arca de Deus. Assim foi Davi, e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Irmãos, nós vamos ver mais a história bíblica. Vai dizer que Obed-edom, ele quis acompanhar Davi, não quis ficar naquela casa mais, queria servir a casa do Senhor. Davi começou a seguir, aliás, Obed-edom seguiu a Davi, né? Vamos lá. E quando versículo 12. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo quanto tem. Aleluia. A família de Obed-edom, o que Deus estava fazendo na família dele, chegou até o rei. Chegou até o rei a notícia que essa família foi abençoada. Aleluia. Por causa da arca de Deus. Assim foi Davi, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. E quantos que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois, camelos e carneiro. Irmão, e a Bíblia continua falando: Davi dançava com todas suas forças diante do Senhor, cingindo uma estola sacerdotal de linho. Davi, ele foi pesquisar como que era levada a arca da aliança. A arca da aliança, ela tinha que ser tocada somente a tribo de levita. Só os levitas poderiam tocar na arca. A arca tinha que ser levada no ombro. Aí Davi preparou as pessoas certas para exercer aquela função. E Davi dançava na presença de Deus, porque a presença de Deus estava acompanhando ele até a cidade. Assim Davi e todos os israelitas subiram trazendo a arca do Senhor com júbilo e com som de trombeta.
A alegria deles naquele momento era de entoar um louvor e adoração ao nosso Deus, estar naquele momento cultuando ao Senhor, prestando um culto de aleluia, de glórias a Deus, porque a presença estava com eles. E quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi saltando, dançando diante do Senhor, e desprezou no seu coração. Sempre vai ter alguém que não vai gostar das suas atitudes, da forma que você se apresenta diante de Deus, da forma que você louva, da forma que você glorifica. Eu sei que o nosso Deus, esta noite, Ele quer fazer notório na sua casa, na sua família. Trouxeram a arca do Senhor e puseram no seu lugar na tenda que Davi armara. Oferecer a Deus holocausto e oferta pacífica perante o Senhor. E tendo Davi acabado de oferecer o holocausto e oferta pacífica, abençoou o povo no nome do Senhor dos Exércitos. Davi abençoou o povo, porque o povo queria a presença de Deus. Aleluia! Então repartiu todo o povo, a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um bolo de passas, e se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Eu estava fazendo uma pesquisa acerca dessa passagem, aí eu vi um pastor falando assim, que naquela época uma mulher que desse filhos, ela era considerada uma mulher abençoada ao seu esposo. Então naquela época, quando uma pessoa falava que ele era próspero, era quando ele dizia que ele tinha muitos filhos. Então ele considerava, um judeu considerava que ele era próspero, porque Deus abençoou. Então naquele momento, Davi abençoou o povo e deu todos os alimentos para que o povo fosse para a sua casa, os seus cônjuges, ter um relacionamento com as suas esposas e pudesse ter filhos. Então naquele momento a alegria do povo, a alegria do povo era tremenda, porque queria ver a bênção frutificando no meio da família. Às vezes havia homens ali que tinham um filho só, ou dois, ou que tinham bastante, mas o povo quer a bênção. O povo quer a bênção da multiplicação. Então o povo estava querendo se multiplicar naquela época. Então era uma das maneiras, cada um voltou para a sua casa. Mas, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu ao encontro com ele e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva, do seu servo, sem pudor, e descobre um qualquer. E disse Davi, Mical, perante o Senhor, que me escolheu antes que o teu pai e toda a sua família, manda-me, fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, tenho alegrado. Davi diz assim: eu vou me alegrar na presença de Deus, sim. Eu vou buscar a face de Deus, sim. Eu estou diante de Deus, aleluia. Eu vou exaltá-lo e glorificar o teu nome. Aí eu vi esse pastor fazendo esse comentário acerca dessa palavra, que Mical, ela tinha uma razão por se levantar contra Davi, porque quando Saul, ele fez uma proposta, um homem que enfrentar Golias ia casar com a filha do rei e não ia pagar imposto à sua geração. Davi matou o gigante Golias. Aí Saul falou assim: eu quero 100 prepúsculos, 100 cabeças de homens, traz para mim. Davi trouxe. Ele estava separado para casar com Mical, já era esposo dela. Aí Saul quis matar Davi. Mical preparou a fuga para Davi fugir, e Davi fugiu. Era um homem de guerra, era um homem muito
Tipo assim, no momento era o Davi. Era o homem, a publicidade dele estava muito grande, como nos dias de hoje. Todo mundo olhava Davi, olha Davi. Todo mundo era apaixonado por Davi, porque era um homem de guerra, valente. O Espírito Santo estava com ele. Então, Mical era apaixonada por Davi. Passado-se um tempo, Saul perguntou para Mical: você que fez a fuga para Davi? Sim, eu consegui fazer ele fugir, porque eu amo Davi. Davi teve que fugir com sua família para a terra dos filisteus. Saul, para vingar com Davi, fez a filha casar com outro. Passado-se um tempo, Davi se tornou rei. Mandou trazer à força Mical, porque é sua esposa. Tirar dos braços do marido e trazer para ele, porque ela já era a esposa dele. Mas quando Mical chegou lá, ela foi a 7ª esposa. Então por isso que Mical estava perturbada. E uma coisa que eu vi esse pastor colocando, não é porque você tem razão de um assunto, você está ofendido, que você acha que você pode ofender outra pessoa, jogar tudo na cara dela, porque essa pessoa também passou um momento difícil. Então Davi teve esse conflito dentro da sua casa com sua esposa, né? Aí 22: e ainda mais do que isso, me rebaixarei e me humilharei aos meus olhos, quantas as servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filho de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O que eu quero dizer para os irmãos: o seu lar, sua casa, você que é casado, sua família, eles vão enfrentar dificuldades sim, por causa da glória de Deus, do seu chamado, do seu ministério. Irmão, eu e minha esposa passamos dias difíceis. Temos umas coisas um com o outro, mas a gente consegue resolver na presença de Deus. A carne, ela milita, a carne quer pecar, a carne quer fazer tudo que é errado, mas o Espírito Santo nos conduz à bênção. Você tem um chamado, você foi pelo Senhor, pelo chamado. Só falta o homem concordar na terra, porque diante de Deus já tem um chamado na sua vida. Então o adversário vai lutar de tudo quanto é forma para querer atrapalhar a sua vida. Davi abençoou o povo, mas dentro da sua casa ele tinha um atrito com a esposa. Davi mandou buscar a arca, a presença, jubilando, mas dentro de casa tinha um problema para ser resolvido. E Mical, ela tinha razão, mas aqui não era a hora, o momento para impor uma situação. Tudo tem essa hora. Eu aprendi, eu não ia entrar nesse lado, o Espírito Santo está me conduzindo a entrar nessa área. Eu aprendi, quando a gente entra em atrito conjugal, na hora do fervor você não pode falar, dói ficar quieto, mas depois que passa a situação, com calma, você conversa com a pessoa, conversa com carinho, e eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado. Mical perdeu a bênção de ser mãe, porque se levantou contra um ungido de Deus. Ela tinha razão, mas não era a hora. Aquela hora era uma hora de alegria. Ela desprezou Davi dançando na presença de Deus. Ela desprezou Davi bailando diante do Senhor. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite: cuidado, amém? Tome muito cuidado dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento. Tome muito cuidado. Talvez o seu marido, a sua esposa está fazendo algo de Deus muito importante, você está desapercebido, quer trazer as coisas do dia a dia, quer trazer à tona. O que vai acontecer? Você vai ser tocado. Porque uma coisa, irmão, eu tocar nas coisas santas do Espírito Santo, e o Espírito Santo se conduzindo isso, e eu perder minha bênção. Amém? Então cuidado, fique um pouco atento com o seu esposo, com a sua esposa, porque o chamado está no nosso ministério. Então se está no meu ministério, vai envolver a minha esposa e a minha filha. E envolvendo a minha esposa e a minha filha, nós vamos passar
tribulações, dificuldade, diversidade, até chegar o dia daquilo que Deus me chamou, que eu fui vocacionado. Até chegar lá, eu tenho um caminho para passar. Davi foi chamado para ser rei, mas ele teve que fugir de Saul, sair da sua terra e ir para a terra dos inimigos e ficar lá. Por quê? Para proteger seus pais, sua família. Entendeu? Então, por causa do chamado da nossa vida, nossa família passa por dificuldade. E eu quero dizer para a tua vida hoje, fica firme, não pare, não pase, fica no propósito. Deus está acima de tudo na minha vida e na sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa irmã Zeni poderosamente, a serva do Senhor. Depois eu vou estar compartilhando essa pregação no YouTube, no Facebook de novo, para os irmãos verem, porque eu não estava preparado sobre isso, sobre família, mas assim, eu ia falar a importância da glória de Deus na nossa vida, mas o Senhor nos levou, o que a glória de Deus nos causa dentro da família. Interessante, né? Eu ia falar outro assunto, mas o Senhor nos levou para esse assunto. Nós somos guiados pelo Espírito, e o Espírito Santo quer fazer morada na sua vida, quer te levantar com autoridade e te dar sabedoria para vencer o dia mau. Oremos, meu Deus e meu Pai. Nos dá sabedoria para dirigir o nosso lar, a nossa casa. O Senhor conhece a situação de cada irmão que está nos ouvindo esta noite. Eu peço ao Senhor, Pai, que entra com providência em cada lar, quebrando o arco, cortando a lança, queimando os carros no fogo, destruindo todas as ferramentas do diabo nesta noite. Eu sei que muitas vezes nós temos que tomar atitude drástica, como Davi, de sair do meio da sua família, sair da terra natal para a terra do inimigo, para proteger a sua casa, por causa da promessa. Eu sei, Pai, que muitas vezes nós temos, como se diz, engolir muito sapo. Amém? Engolir muitas coisas por causa da promessa da nossa vida, por causa do ministério. Eu peço ao Senhor que o meu irmão, a minha irmã está passando essa dificuldade, alcança ele agora, que ele venha a ser tomado pelo teu Espírito, tomado pela tua glória, e as forças das trevas batendo em retirada, e ele poder enxergar que isso faz parte do propósito. E o nome do Senhor venha ser exaltado. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida de cada um para a glória do teu nome santo. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Erga as tuas mãos que eu modo de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus repousa sobre cada um. Todos digam amém. Irmão, sexta-feira o nosso culto, amém? Às 19h30. Deus tem uma palavra de libertação para a sua vida, amém? Deus abençoe todos nesta manhã, poderosamente, para a glória de Deus. Paz do Senhor e uma boa noite para os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Está encerrado o nosso culto.